O primeiro caso de animal de estimação com Covid no Brasil foi comprovado no mês passado por ela, a pesquisadora brasileira Valéria Dutra, professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. É com ela que eu vou conversar hoje. Seja muito bem-vinda ao RFI Convida, Valéria. Obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de poder falar, então, sobre o caso da Covid do gatinho. Ok. Que animal é esse e como é que ele foi descoberto, esse primeiro caso? Bom, esse animal é uma gatinha, um filhote, né, de 6 meses. E como eu estou no Hospital Universitário Humano realizando testes de Covid há muitos meses, a gente teve, então, essa ideia de tentar buscar nos animais, com pessoas, com humanos, que estivessem com uma alta carga viral, infectados pelo SARS-CoV-2, se esses animais também estariam infectados, como a gente já tinha visto em alguns outros casos em outros países, né? Então, a gente vinha procurando desde junho, né? Alguns animais, a gente ia nas casas dessas pessoas coletar, e depois de algumas coletas, então, a gente conseguiu detectar esse primeiro gato, então, infectado pelo SARS-CoV-2, né? Até fazendo um adendo aqui, o gato ele não tem a Covid, a doença, né? Porque ele não tinha sintomatologia, ele estava, então, infectado pelo SARS-CoV-2. A senhora poderia falar um pouco sobre o estudo que está sendo feito no Brasil para investigar o coronavírus em animais de estimação? Sim, a gente tem um estudo coordenado pelo professor Alexander Biondo, é um estudo que agora no momento ele está sendo financiado por uma agência de fomento CNPq, pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, onde serão coletados os pets, os cães e gatos de 6 capitais do Brasil. Tá? Num primeiro momento, então, serão realizados os testes moleculares, os testes de qPCR, RT-PCR, desses animais, e num segundo momento, então, será testada a sorologia desses animais para ver se os mesmos formaram anticorpos contra o SARS-CoV-2. Né? Essas coletas nessas 6 capitais, elas já iniciaram na semana passada. Nós havíamos iniciado um pouco antes essas coletas, em junho, talvez por isso a gente tenha detectado antes, e também por uma particularidade que a nossa capital aqui, ela teve uma alta mortalidade por essa doença, né? Uma grande quantidade de pessoas infectadas, das maiores taxas do mundo de infecção, talvez por isso a gente tenha encontrado antes que as outras capitais. Logo, eu acredito que as outras já começarão a encontrar também. Então, a gente pode esperar por mais notícias aí de animais de estimação com positivos. Provavelmente teremos mais animais no decorrer agora das coletas. Ok. A gente pode dizer, então, que esse foi o primeiro caso confirmado de animal de estimação afetado por transmissão direta no Brasil? Isso, esse foi o primeiro caso confirmado aqui na América do Sul, logo depois vieram alguns na sequência. Esse foi o primeiro caso relatado e notificado pela OIE. Tá? A gente vinha buscando, então, alguns animais com resultado negativo. Esse foi o primeiro teste positivo. A gente repetiu o teste em mais uma universidade do Federal do Paraná, repetiu também num laboratório particular, para que esses testes fossem comprovadamente, né, positivos. Após isso, então, a gente comunicou aos órgãos competentes, né, ao Ministério da Saúde também, e aí eles é que fizeram essa comunicação, então, para a OIE, e o caso já está lá registrado como o primeiro caso aqui do nosso país. Uhum. E a gata apresentou sintomas da doença? Como é que ela contraiu o coronavírus? Então, na maioria das vezes, os animais eles não manifestam sinais clínicos. Óbvio, a gente tem algumas exceções, né? Como o zoológico de Nova York, onde os felídeos apresentaram sinais clínicos e logo foram tratados e melhoraram, né? A gente tem poucos casos de animais com sinais clínicos. Existe um trabalho de infecção experimental em gatos, né? Que eles manifestaram sinais clínicos, mas na maioria das vezes os animais são assintomáticos, né? Eles não manifestam sinal clínico nenhum. Muito em função, eles se contaminam desse contato mais íntimo, mais próximo, com o tutor que provavelmente tem uma carga viral muito alta, né?
e muitas vezes esse tutor ele fica isolado com o animalzinho e aí fica respirando, tocando, às vezes espirra, tosse e aí ele pode contaminar o animal. Tá? Na maioria das vezes, então, esses animais são assintomáticos, assim como também não tem evidência deles transmitirem para o ser humano. Geralmente é o ser humano que transmite para eles. Uhum. Então, nesse caso, a tua gata não apresentava sintomas? Não. Os Nem dois tutores, os donos da gatinha, apresentavam sintomas, os dois com teste molecular, o RT-PCR positivo com alta carga viral. O filho, a criança da casa com 7 anos, que era quem mais tinha contato com o gatinho também, estava positivo, mas estava assintomático. Então, eram os dois adultos positivos com sintomas, a criança e a gatinha assintomáticos. Uhum. Então, a gata, por exemplo, pode ter ficado em contato com os donos enquanto eles estavam naquele período de De afastamento, transmissão. de transmissão. Isso. Como eles tinham uma carga viral muito alta e eles ficaram isolados e a gatinha ficava principalmente com a tutora, ela ficava deitada, a gatinha ficava ao lado, com contato mais próximo, ela ficou o tempo todo do isolamento junto no quarto com a tutora, provavelmente foi aí que ela adquiriu o vírus. Uhum. E o animal foi testado por qual exame, Valéria? Então, ele foi testado pelo RT-PCR, né, que é um teste molecular através da extração de RNA de coleta nasal e oral do gatinho, né? Ele foi testado, deu positivo. 7 dias após ele foi retestado, ele já estava negativo. 14 dias após a gente retestou novamente para ter certeza que não tinha mais nenhuma partícula viral, né? Então, com 7 dias ele já se apresentava negativo. Coletamos também o soro para fazer agora um segundo experimento, um segundo teste, onde a gente vai detectar se esse animal ele produziu anticorpos contra o vírus, né? Não ficou só nessa região nasal ou oral. E, paralelamente a isso, a gente já está fazendo o sequenciamento do genoma viral do gato e do tutor. Aí nós teremos certeza se é o mesmo vírus ou não, porque pode ocorrer do gatinho sair, se contaminar com outro vírus de outro lugar e não ser o mesmo vírus do tutor em casa. Então, nesse caso, nós teremos certeza se é o mesmo vírus tutor e gato. Ok. Mesma cepa. Uhum. E há outros casos em estudo de animais de estimação infectados pelo coronavírus? Então, agora a gente acredita que o mundo todo esteja pesquisando, né? No primeiro momento, ninguém se preocupou muito com animais, né? Se preocupavam, obviamente, mais com os seres humanos contaminados. Ocorreram alguns relatos, como esse zoológico de Nova York, que eu acho que começou a chamar a atenção do mundo todo para a possibilidade desses animais infectados. Hoje existem vários países procurando, né, essa detecção desses animais. Esse nosso projeto agora, ele deve, com certeza, encontrar mais animais positivos, né, nos próximos dias, nos próximos meses, até porque a gente está com a Covid voltando para o Brasil com força total, a gente teve uma queda nas mortes, uma queda no número de infecções diárias, mas há mais ou menos uns 15 dias isso vem aumentando bastante, a gente já tem hospitais lotados, né, em algumas capitais, então a gente acredita que novamente a gente vai viver o que a gente viveu alguns meses atrás e provavelmente a gente comece a detectar então mais animais. Ok. E o que devem fazer as pessoas que estão em casa com coronavírus e têm animais de estimação? Elas devem ficar distantes dos bichos? Então, a gente sempre recomenda que a gente tenha cuidado com os pets, né? A gente sofreu algumas críticas bem graves quando a gente detectou o vírus no gatinho, mas a gente tem que tomar assim, bastante cuidado. O gato, como não tem evidência dele transmitir para o ser humano, não há necessidade de abandono de animais, isso é muito importante, de maus tratos aos animais, bem pelo contrário, as evidências são de que nós transmitimos para eles, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter de medidas de proteção são os mesmos que a gente teria com um familiar em casa, né? A gente evitar o contato mais próximo, evitar, né, afagos mais próximos, o mesmo cuidado que a gente tem com o filho, a gente deve ter com o nosso animal em casa, né?
isso já evitaria, então, esse contato mais próximo já evitaria, então, essa possível infecção do nosso gato ou do nosso cachorro. Ok. E na China, um estudo mostrou que os gatos podem transmitir a doença para outros felinos, né? O que mostram os estudos a respeito da transmissão do vírus de animal para ser humano? Então, na China, essa infecção experimental, não foi uma infecção natural, mostrou essa capacidade de um gato transmitir para outro, né? Isso foi comprovado. Até o momento, não existe nenhuma comprovação de infecção natural, né? A gente não detectou nenhum gato naturalmente, outro gato na casa também positivo. A gente tem visto nas últimas semanas aí vários problemas, como as minks, né, que estão sendo eutanasiadas em outros países, porque lá foi comprovado que elas transmitiram para ser humano uma cepa do vírus. E um ser humano transmitiu para outra a cepa que adquiriu da mink. Então, assim, existe essa evidência. Até o momento, a gente não tem evidência dessa infecção natural de gato e cachorro e nem deles transmitindo para humano. Mas, como eu sempre falo, todos os dados que a gente puder obter e coletar de infecção em humanos e também em animais que sirvam para a gente estudar essa doença, tanto em termos de patogenicidade, patogenia, imunidade e tratamento, eu acho que todas são válidas, né? A gente não pode, assim, fazer um alarde muito grande porque a gente encontrou em animais, vou eliminar o animal, vou, né, matar o animalzinho. Não. Né? Nada de maus tratos, simplesmente o cuidado, como se o cuidado que eu tivesse com o familiar em casa. Muito obrigada, Valéria Dutra, por ter participado do RFI Convida. Eu que agradeço a oportunidade, né? E mais uma vez agradecendo então a oportunidade de falar, né? Mostrar um pouquinho aqui que no Brasil a gente também faz pesquisa, né? E que as mulheres também estão na ciência. É isso aí. Muito obrigada, boa sorte, bom trabalho, Valéria. Obrigada.